Vamos lá então, seguimos ao vivo aqui com liberdade de opinião, mas claro, a qualquer momento que tivermos novas informações que chegam da CNN Internacional com os repórteres espalhados pela Rússia e pela Ucrânia, a gente mostra para vocês, incluindo imagens da reunião que ocorre neste momento entre russos e ucranianos. Agora a gente quer falar sobre a União Europeia que impôs novas sanções à Rússia neste fim de semana, ou seja, novas punições. Por exemplo, todo o espaço aéreo do bloco será fechado para qualquer aeronave russa. Nenhuma aeronave poderá sobrevoar, decolar ou aterrissar em países da União Europeia, inclusive jatos particulares dos oligarcas russos. Isso foi declarado pela União Europeia. Veículos de imprensa estatais da Rússia serão banidos, como os jornais Russia Today e Sputnik. Alguns bancos russos também foram excluídos do sistema global de mensagens, o SWIFT, usado para pagamentos entre países. Então, são as punições que seguem aumentando, inclusive Moscou, o Kremlin, enviou uma resposta dizendo que essas sanções são graves, são problemáticas, mas a Rússia tem potencial para compensar os danos. Boris Casoy, de que maneira essas sanções podem de fato prejudicar a Rússia e pressionar o fim da guerra? Ou podem inflamar ainda mais essa ferida bélica, Boris? Elisa, no começo, eu tive a impressão que a intenção da... Entrou um cachorro aqui, desculpe. A intenção... estou transmitindo de casa. A intenção do Ocidente era apenas fazer constar, fazer funcionar alguns castigos, né? Impor alguns problemas para a Rússia. Mas parece que essa coisa foi ampliada. Parece que agora surgiram outras pesadas penas sobre a Rússia. Por exemplo, essa questão dos aviões. Eu tenho a impressão que, com o tempo, claro que não vai ter guerra para sempre. Com o tempo, essas coisas vão ser apaziguadas, vão ser reduzidas, essas retaliações. Isso é uma questão de tempo. Até porque algumas dessas retaliações ferem os próprios países que as aplicam. Por exemplo, gás. A Alemanha, no inverno agora, precisa do gás russo não é para cozinhar, não, é para aquecimento das residências. Isso é essencial. Agora a gente fica sabendo que, não sei por que cargas d'água ou por que cargas de gás, a Alemanha tem gás suficiente para este ano. Não está dependendo do gás, que é praticamente a maioria do gás, a maior parte do gás fornecido à Alemanha vem da Rússia. Então, mas o ano que vem é problema. O ano que vem é problema. As reservas não são suficientes. Trigo e milho. O mundo depende do trigo e milho da Rússia e da Ucrânia. São os maiores fornecedores de trigo e milho do mundo. Então, fazer o quê? Se privar de trigo e milho, condenando a Rússia a não vender? Eu tenho a impressão que essas coisas vão se assentar na medida em que pagamentos, essa questão do SWIFT, esse canal de pagamentos mundial,
isso atrapalha todo mundo, cria problemas para todo mundo. Não é só para a Rússia, não. Eu tenho a impressão que isso vai se amainar. E aí eu tenho uma certeza, eu tenho a certeza de que quem planeja essas retaliações, esses castigos à Rússia, sabe que isso tem limites. Eu já tinha afirmado isso antes, você não pode sufocar a Rússia a ponto de ela resolver partir para uma situação bélica mais intensa. Agora, só para arrematar, lembrando uma coisa, o Putin não age só porque a Ucrânia resolveu entrar na OTAN. Claro que isso parece ser um bom pretexto. Atrás disso tem uma filosofia de um filósofo russo que quer impor, o nome dele é Alexander Dugin, é uma espécie de Olavo de Carvalho do Putin. Ele quer, hoje a Folha tem na primeira página uma entrevista de um professor, Benjamin Teitelbaum, americano, que analisou esse quadro. Tem uma proposta de modificar o quadro internacional, mas é uma modificação brutal, contra o que chamamos de democracia, contra o individualismo, por países que tenham uniões de caráter étnico. Por exemplo, a Rússia acha que a Ucrânia não existe, que foi um erro do Lenin criar aquele Estado, porque são primos, são da mesma etnia. Tem outros países que podem ser vistos como etnias semelhantes mais para frente. Então, tudo isso é um alvo de Putin. E aí o entrevistador pergunta para esse professor Teitelbaum, e quando que o Putin vai parar? Ele diz, quando ele for detido, quando pararem ele, porque senão ele não para. E no Ocidente se sabe que essa é uma filosofia que está norteando a política externa e as atitudes da Rússia. A Rússia foi um grande império lá no passado, quando era o império no tempo dos tsares, ampliou esse império com a União Soviética. Você tinha os países da União Soviética, mas Polônia, Romênia, Hungria, Bulgária, Tchecoslováquia, Iugoslávia, os países Lituânia, Letônia, Estônia, os países bálticos. Tudo isso era uma área de influência onde a Rússia tinha uma presença muito grande, onde o império atuava mais ou menos intensamente. Inclusive, esse império tinha um sistema como a OTAN, era a OTAN do comunismo, uma OTAN no sentido de ter defesas ou posições de ataque desse império. Esse império se desmoronou. A Rússia hoje é um país militarmente muito forte, mas fraco sob o aspecto econômico. Eu ouvi uma comparação de um professor de economia outro dia, dizendo que a economia da Rússia, que tem 2 vezes o tamanho do Brasil, já foi muito maior, como a União Soviética, a economia equivale à economia da Itália, que é, para um país como a Rússia, pequena, é um país pequeno. É isso, Elisa, muito a esperar, poucas esperanças. Vamos ver como acaba esse drama e até que ponto modifica o panorama de uma nova Europa que pode se alinhar com essa guerra com a Ucrânia. Pode começar a mudar com essa guerra da Ucrânia. Qual será a Europa? É isso, Elisa.
Boris Casoy, quero dizer que além de toda a sua análise e opinião, os animais são capazes de tirar um sorriso da gente, hein? Então o cachorro que quase invadiu a sua tela fez a gente sorrir por aqui. Eu só não peço para você mostrar o cachorro porque eu imagino que ele tenha fugido. Eram três cachorros. A gente tranca as portas por dentro, mas alguém saiu e não trancou na volta. E ele sabe abrir a porta. Entraram os três aqui. Na próxima vez, deixa eles aparecerem, viu? Que aqui a liberdade de opinião é para todo mundo. Né? Foi... Não podia ter acontecido, né? A gente leva a sério a nossa opinião na CNN, isso não podia ter uma brincadeira de cachorro entrando aqui. Alguém entrou, esqueceu de trancar a porta e eles abrem a porta. Entraram aqui, vieram direto aqui. 3 cachorros. Saiba que nós São adoramos. pacíficos, viu? Ah, bom, ainda bem, queremos a paz mundial. Os cachorros precisam colaborar com isso também. Obrigada, viu, Boris? Adoramos a cachorrada invadindo. Pena que eles não apareceram. Numa próxima, eu passo uma mensagem para eles.